Vitória de Santo Antão, entre o barro, o breu e a esperança desdentada. Se algum dia o paraíso caiu na terra, ele deve ter tropeçado bem na esquina da BR-232 com a Rua da Lama, em Vitória de Santo Antão. E tropeçou feio, viu? Caiu de cara no esgoto a céu aberto, rasgou a túnica nas cercas enferrujadas da periferia e, segundo testemunhas oculares, ainda foi assaltado no caminho da volta. Vitória de Santo Antão. Nome bonito, nome de santa. Mas, como diria Olavo de Carvalho, nomes não mudam a natureza das coisas. E no caso de Vitória, a natureza é de uma tragicomédia bíblica, dessas que faria Jó arrancar os cabelos e pedir transferência para Sodoma. A cidade parece ter sido escrita por Nelson Rodrigues numa noite em que o uísque era falsificado e a inspiração vinha da caatinga de lixo queimado. É um lugar onde o absurdo perdeu a vergonha e sentou-se à mesa com a normalidade. Ali, a tragédia é matutina, e o povo, coitado, aprendeu a sorrir com os dentes que ainda restam, quando restam. A cidade da Vitória perdida. Comecemos com a ironia do nome, Vitória, uma terra que vive em guerra contra ela mesma. A infraestrutura da cidade é uma dessas piadas de mau gosto que só o Estado brasileiro conseguiria contar com cara séria. A estrada do Outeiro, por exemplo, parece ter sido desenhada por um menino de 5 anos com raiva do pai. É barro, buraco, lama e poeira, tudo junto, tudo misturado, como se a prefeitura tivesse feito um pacto com o caos. Ali passam estudantes, produtores rurais e caminhões que devem achar que estão atravessando Marte. Mas é só Pernambuco mesmo, meu filho. Não tem alienígena, não. Tem descaso, abandono e promessa velha com cara de nova, repaginada para a eleição. Agora, se tu pensa que a BR-232 tá melhor, senta aí e segura o riso. Parece uma montanha russa, feita por engenheiro bêbado. O povo que vai de Recife para Vitória precisa rezar, jejuar e, se possível, fazer o sinal da cruz antes de cada buraco. Porque ali não é rodovia, é um teste de fé. No escuro e na lama. Falando em fé, vamos falar da iluminação pública. Ou melhor, da falta dela. Porque em Vitória, a noite chega com gosto de breu. É como se a cidade se transformasse num cenário de filme de terror dos anos 80, mas sem o charme retrô. O povo anda com medo de sair de casa não por causa dos fantasmas, esses já estão acostumados, mas por causa dos vivos mesmo. Os bandidos, esses, adoram a escuridão. É como se tivessem sido terceirizados pela prefeitura. Um movimento chamado Vitória Pede Paz chegou até a reclamar da situação. Mas como diria o grande Ortega y Gasset, toda política que não é baseada na verdade termina no crime. E nesse caso, a verdade é que estão usando a violência como desculpa para maquiagem de calçada. Pintam muro, fazem selfie e vão embora. Segurança mesmo que é bom, necas. Entre as águas e o descaso. E se a terra não ajuda, a água também não colabora. Quando ela falta, o povo fica sem tomar banho, sem cozinhar, sem lavar a alma. Quando ela sobra, invade casa, arrasta móvel e afoga a esperança. Em bairros como Bela Vista 2, a água chega com tanta má vontade que parece até que está sendo contrabandeada da Caatinga. Mas quando tem, sai vazando tudo pelas calçadas. É desperdício pra cá, cano furado pra lá. E a Compesa fingindo que tá tudo nos conformes. Segundo dados dos moços de paletó lá do Instituto Água e Saneamento, quase 20% das casas em Vitória estão em área de risco de inundação. Mas mapa de risco, sistema de alerta, plano de evacuação, que nada. Isso é luxo de cidade grande. Em Vitória, o povo conta é com Deus e com a lona preta. Aliás, já dizia o profeta Isaías: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Pois bem, em Vitória, o que se vê é exatamente isso. Um mal envernizado com discurso bonito, com musiquinha de campanha e sorriso amarelo. Da violência ao absurdo, quando o medo vira rotina. Vitória de Santo Antão, minha gente, figura entre as 5 cidades mais violentas do estado. 5. E olha que Pernambuco tem cidade com nome de ameaça.
Cabo, Surubim, Exu. Mas Vitória tá lá, firme e forte no pódio da violência. Dá até para imaginar um prefeito subindo no palanque e dizendo: "Nós conseguimos! Vitória em 5º lugar no ranking do medo." Palmas, só se for do ladrão que tá de tocaia no escuro da rua. E o mais engraçado, ou trágico, é que não se vê uma política pública decente de segurança. Não tem guarda, não tem ronda, não tem investimento em tecnologia, não tem nada. É só promessa, palanque e aquele velho bordão de sempre. Vamos trabalhar por uma cidade mais segura. Trabalhar como, criatura? De terço na mão? Como já dizia Olavo de Carvalho, a inversão da realidade é o método preferido da tirania. E o que a gente vê aqui é exatamente isso. Os bandidos estão soltos. E o cidadão honesto, trancado em casa, com grade na janela, cerca elétrica e medo no coração. É como se a cidade tivesse trocado os papéis. O trabalhador é o prisioneiro e o criminoso, o dono da rua. Lixo, lama e luxo. Para poucos. Se a violência é um tapa na cara, o lixo espalhado nas ruas é o chute nas canelas. Vitória sofre com um problema que parece simples de resolver: lixo. Mas como em tudo que envolve prefeitura, o simples vira complexo e o lógico vira kafkiano. Tem entulho jogado em terreno baldio, resto de construção misturado com lixo doméstico, plástico, colchão velho, televisão que parou de funcionar desde o governo Collor. E não é porque o povo é porco não, viu? É que a coleta é falha, o planejamento é nulo e a consciência ambiental foi substituída por discurso de TikTok. Tem estudo da Universidade Federal do Maranhão mostrando a balbúrdia. Mistura de resíduo domiciliar com resíduo perigoso, tudo jogado onde der. Parece até a alegoria do Brasil de hoje, uma bagunça generalizada com aparência de normalidade. E enquanto isso, a prefeitura gasta com shows, decoração de Natal e faz pose para foto ao lado de influencers que mal sabem onde fica a cidade. É o pão e circo, só que sem pão e com um circo mambembe, onde o palhaço é o contribuinte. Reflexão filosófica. Da miséria moral à esperança possível. Nesse ponto da conversa, cabem umas linhas de silêncio. Mas como silêncio não dá ibope, vamos meter umas palavras aqui e que sejam justas. O problema de Vitória e de muitas cidades do Brasil não é só a falta de asfalto, de segurança, de coleta de lixo ou de iluminação. O problema mais profundo e mais assustador é a miséria moral. A decadência da ética, da verdade, da autoridade legítima. É o que o filósofo Olavo de Carvalho chamava de destruição da consciência por uma cultura da mentira sistemática. A mentira, hoje, é a base do discurso público. Mente-se sobre o estado das ruas, mente-se sobre a segurança, mente-se sobre os investimentos. Os dados são manipulados, as estatísticas maquiadas, e o povo é tratado como criança que não pode saber da verdade. Mas a verdade liberta. Foi Cristo quem disse isso, com a autoridade de quem podia falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. E é isso que falta ao povo de Vitória. Não só infraestrutura, mas a libertação da mentira. A mentira de que o problema é só de verba. A mentira de que a culpa é sempre do outro. A mentira de que tudo vai melhorar com o tempo, como se o tempo fosse um mágico que resolve as coisas sozinho. A metáfora do buraco. Mais que asfalto, é alma perfurada. Pense num buraco. Mas não pense naquele da rua da sua casa, não. Pense num buraco metafísico. Um vazio no peito de uma sociedade que perdeu o senso do belo, do justo e do verdadeiro. Um buraco que nem o asfalto tapa, porque não é de barro, é de espírito. É isso que Vitória vive. Não é só o buraco da BR-232. É o buraco na alma cívica da cidade. A ausência de vergonha, a troca da virtude pelo assistencialismo, o aplauso à mediocridade. Já dizia Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista, um chato,
Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é nessa categoria que boto o povo de Vitória. Realistas esperançosos, mas cada vez mais cansados. O que querem não é milagre, nem utopia. Querem o básico: água na torneira, segurança nas ruas, luz nos postes e vergonha na cara de quem manda. Excelente! Vamos fechar com chave de lata batida e esperança reluzente essa última parte da crônica. Onde o barro encontra a Bíblia, a ironia encontra o juízo. E o povo de Vitória de Santo Antão recebe, de coração aberto, ou ao menos com a porta entreaberta, uma moral da história que não cabe num post de Instagram, mas cabe direitinho numa consciência que ainda pulsa. Quando o voto vira bala de festim e a esperança vira fiado vencido, Vitória de Santo Antão já teve tempo de ser vitrine. Teve seu comércio forte, seus engenhos fervilhando mel e cachaça, sua história cheia de nomes respeitáveis. Mas hoje, meu filho, é vitrine de quê? De abandono institucional? De má gestão com verniz de modernidade? De promessas que envelhecem mais rápido que leite no sol de janeiro? Sabe o que mais se ouve nas bocas miúdas dos bairros como Alto do Cigano, Cajá e Maués? Vai melhorar na próxima eleição. Ave Maria! Essa frase já devia ser tombada pelo IPHAN como patrimônio do auto-engano brasileiro. Porque se dependesse só de eleição para mudar, a Suíça estava pedindo asilo em Vitória. Mas não se enganem. Político ruim só se reelege porque o povo, por um motivo ou por outro, acredita demais em esperança sem compromisso. É voto dado por um botijão de gás, uma promessa de emprego ou a famosa dentadura que nunca chega. É o fiado da fé, com vencimento eterno. E aí entra a Bíblia de novo, que nunca falha. Por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. Oséias capítulo 4, versículo 6. A ignorância, nesse caso, não é inocente, é incentivada. Porque povo educado pergunta, exige, fiscaliza. Povo ignorante bate palma para palanque. A cidade como cenário e o povo como figurante. Talvez o pior de tudo não seja o buraco, o esgoto, a violência, nem mesmo a escuridão das ruas. O pior é a sensação de que o povo virou figurante da própria cidade. A Vitória de Santo Antão virou cenário de foto para político, palco de obra maquiada, quadro vivo de um Brasil que se especializou em fingir que resolve. O povo acorda cedo, pega ônibus lotado, enfrenta a rua sem calçamento, volta para casa no escuro e ainda tem que agradecer porque podia ser pior. Sim, podia. Mas também podia e devia ser melhor. O problema é que a gente se acostumou com o feio, com o errado, com o torto. E quando alguém reclama, ainda ouve: ah, mas isso é em todo lugar. Ora, se é em todo lugar, vamos começar por aqui, não? Como diria o grande Chesterton, a reforma que mais precisa ser feita é a reforma da vontade humana. Vitória não precisa de um novo projeto urbano. Precisa, antes, de um novo senso de vergonha e responsabilidade. Dos que governam e dos que votam. Entre o realismo trágico e o humor como salvação. Agora, se tu leu isso tudo e ainda tá esperando que eu traga uma solução mágica, lamento dizer, não trago não. O cronista não é prefeito, nem santo, nem dono de ONG. Eu só conto o caos com uma pitada de sarcasmo e umas gotas de indignação. Mas digo uma coisa com convicção cristã e filosófica. Enquanto tiver um cabra que reclame, que pense, que denuncie e que escreva, como esse cronista que vos fala, ainda tem chance. Nem que seja uma chance miudinha, guardada num envelope amarelado pela poeira da fé. Como já dizia Olavo, a pior desgraça que pode acontecer a um povo não é a miséria, mas a perda do senso moral. E é exatamente isso que a gente precisa recuperar: senso moral. Saber que lixo no chão é errado, que voto vendido é traição, que promessa mentirosa não merece aplauso, que prefeitura não é curral, que político é empregado do povo, não patrão. Moral da história. Vitória precisa vencer a si mesma. A moral da história é simples, mas dolorida.
Vitória de Santo Antão não precisa vencer Recife, nem Caruaru, nem o ranking da violência. Ela precisa vencer a si mesma. Vencer o conformismo, o medo, a preguiça cívica. Precisa entender que cidade nenhuma muda se a população continuar aceitando tudo calada, com um amém triste no canto da boca. A primeira rua que precisa ser calçada é a da consciência. O primeiro poste que precisa de luz é o da vergonha. E o primeiro esgoto que precisa ser drenado é o da cultura política apodrecida, que se instalou como se fosse herança maldita de família. Porque veja, uma cidade não é feita só de barro e tijolo, ela é feita de gente. E quando a gente se recusa a aceitar o erro como normal, o erro começa a ter medo da gente. Encerramento, ao estilo do canal Pernambucando por aí. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, cabra da peste. Obrigado mesmo por escutar esse desabafo bem-humorado, cheio de sarcasmo, mas também de amor. Amor por essa terra arretada que é Vitória de Santo Antão, que merece mais, muito mais do que tem vivido. Se tu gostou, dá aquela força. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal Pernambucando por aí. Porque só assim a gente vai mostrando que nordestino não nasceu para ser escada de político, não. Nasceu para ser voz, para ser luz, para ser vitória de verdade, não de fachada. Até o próximo vídeo, e como dizia o cabra velho lá do engenho, quem tem juízo se levanta, e quem não tem, pelo menos reclama. Pernambucando por aí.